Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso 15 minutos com a Bíblia. Hoje nós vamos estar terminando o capítulo 6 do livro do profeta Daniel, a qual nós já estamos há alguns dias meditando nele. Hoje nós vamos estar partindo do versículo de número 10 para nós encerrarmos aqui esse capítulo de número 6. Ok, querido? Eu quero aqui começar dizendo que Daniel, ele é um homem que prefere morrer do que negociar com sua integridade. Tá? Ele não muda a sua agenda ao saber que ele estava ali sentenciado à morte. Ele foi perseguido, né? Ele não por ser corrupto, mas por ser íntegro. Tramaram contra ele para que ele fosse afastado do poder. Tá? Daniel, ele foi sentenciado à cova dos leões por causa de sua irretocável integridade. Ele não foge, ele não negocia, como nós já falamos, mas ele continua orando ao Senhor como ele costumava fazer. Isso você vê no versículo 10. As circunstâncias, elas mudaram, mas Daniel, ele não mudou. Ele aprendeu a ser íntegro na mocidade e agora ele continua sendo íntegro, mesmo ele sendo um ancião, mesmo ele sendo já um idoso, podemos dizer assim, ele ainda prefere manter a sua integridade do que pecar contra o seu Deus. Eu gosto de pensar, querido, que a verdadeira cova dos leões de Daniel não foi lá onde ele foi jogado, e sim no seu quarto, um dia antes a esse acontecido. Por quê, pastor? Porque ali no quarto de Daniel foi o seu Getsemane, em que certamente ele foi tentado. Ele sabia que ele poderia ser destroçado pelos leões. O diabo, ele prefere que nós preservamos as nossas vidas e percamos nosso testemunho. Certamente Daniel, ele deve ter sido tentado a negociar, né, ao se ajoelhar para orar. Quem sabe o inimigo falou na sua mente pensamentos tais como: por que não facilitar um pouco as coisas, Daniel? Veja a posição de privilégios que você tem aqui no reinado. Pense na influência que você vai continuar exercendo se você não orar só agora. Assegure o seu futuro. Não ore a Deus em público apenas durante este mês, porque era só um mês que Dario tinha decretado. Quem orasse num período de um mês. Então veja só, querido, eu acredito que ali Daniel foi tentado por várias vezes. Quem sabe o inimigo dizia: ora secretamente no seu coração. Se você quiser, mas por que você fazê-lo como sempre fez? Certamente você será notado e você vai perder tudo, inclusive a tua vida. Isso não compensa, Daniel. Mas Daniel, ele permaneceu firme no seu propósito. Daniel, ele permaneceu firme na decisão que ele havia tomado. Ele não ia ceder a isso. Sempre orou, sempre esteve aos pés do Senhor e ele decidiu continuar orando. Daniel, então, ele foi denunciado, preso e jogado na cova dos leões. A sua integridade, ela não o livrou da inveja, da fúria, da astúcia e da perseguição daqueles homens corruptos. Mas Deus o sustentou em seu quarto de oração e fechou a boca dos leões na cova da morte. Mesmo que você morra, querido, por causa de sua integridade, você ainda é bem-aventurado, porque a Bíblia diz: felizes são aqueles que sofrem por causa da justiça. Daniel, ele enfrenta ali uma conspiração grande de seus inimigos, não com armas carnais, mas com a oração. Dario, ele assina uma sentença irrevogável.
pois a lei ali é maior do que o rei daria. Então ele caiu na arapuca, né, da lei e da ordem. Ele não havia motivo, né, para acusar Daniel. Então eles arranjaram um. E ao fim os culpados seriam os inocentes, e Daniel seria morto pelas mãos do próprio rei, que também naquele caso era um inocente. O destino de Daniel ali, ele estava lavrado, ele estava sentenciado, sua sentença de morte foi assinada. Como Daniel enfrentou, irmãos, aquela situação humanamente irreversível? Ele orou. E como que ele orou? Do mesmo jeito que ele sempre orava. Ele não mudou a sua postura por causa daquela sentença. Ele não mudou o lugar por causa daquela sentença. E nem mesmo a sua oração ele mudou. Em primeiro lugar, a sua oração foi constante. Daniel, ele tinha o hábito de orar. A Bíblia nos diz que ele tinha o hábito de orar. Ele não suspendeu a sua prática de oração quando ele foi informado de que as circunstâncias eram desfavoráveis a ele. As circunstâncias ali mudaram, mas Daniel, ele não mudou. Muitas vezes nós somos tentados, querido, a mudar, né, a nossa prática de oração, a nossa vida de oração, conforme as circunstâncias também mudam. E em segundo lugar, a sua oração ela foi regular. Daniel ora, diz a Bíblia lá, né, nesse capítulo, 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele orava. Ele não se escondeu, ele não diminuiu seu ritmo de oração. Se nós não agendarmos a nossa vida de oração, querido, nós não oramos. Tudo aquilo que é importante para nós deve estar em nossa agenda. E em terceiro lugar, a sua oração ela foi confiante. Ele orava com a janela aberta, diz a Bíblia, para as bandas de Jerusalém. Ele acreditava com certeza na promessa de 1 Reis, capítulo 8, versículo 46 e 49. Quando o templo ali foi consagrado, Deus disse, né, para Salomão que mesmo quando os seus filhos, o seu povo estivesse perto ou estivesse longe em uma terra de cativeiro, né, eles poderiam ali abrir as janelas para a banda do templo onde estava em Jerusalém e orar ao Senhor, mesmo em terra de cativeiro. Deus o ouviria, Deus o atenderia. Era isso que Daniel fazia. Ele orou com fé, ele sabia que Deus podia intervir naquela situação. Ele já tinha várias experiências com Deus, então ele sabia que Deus ia entrar com providência naquela situação. E em quarto lugar, a sua oração ela foi corajosa. Ele abre a janela como costumava fazer. Ele não se preocupa em fechar a janela para que ninguém veja, mesmo ele sabendo da sentença que estava sobre ele. Ele sabe que é Deus quem nos livra e é dele que vem o nosso socorro. E em quinto lugar, a sua oração ela foi cheia de gratidão. Ele está sendo sentenciado à morte, mas ele agradece a Deus em sua oração por tudo. Finalmente, sua oração foi cheia de intensidade. Daniel ele não apenas orou, ele deu graças ao Senhor. Ele também fez súplicas. Ele pôs toda a intensidade de sua alma e seu clamor a Deus. Súplica é oração com forte grau de intensidade. Daniel ele não foi poupado dos problemas, mas ele foi poupado nos problemas. Seus inimigos agiram com maldade, orquestrando e tramando nos bastidores. Nesse processo, 4 coisas acontecem. Em primeiro lugar, a descoberta. Os orquestradores contra Daniel encontraram, diz a Bíblia, ele orando. Era tudo o que eles precisavam para levar adiante o plano de matá-lo. E em segundo lugar, a informação. A informação ela estava cheia de veneno.
acentuava o preconceito, falando de Daniel como um exilado, mesmo depois de 70 anos de integridade, como o homem mais importante do governo. Acrescentavam também naquela sentença uma informação falsa, afirmando que Daniel não fazia caso do rei, né? E ressaltava que Daniel, como o rei, foram vítimas de uma trama. Em terceiro lugar, a execução, né? A cova dos leões era a forma mais cruel de sentença de morte no reino medo-persa. Babilônia, eles matavam numa fornalha de fogo ardente. Agora, os medo-persas, eles matavam na cova dos leões. E em quarto lugar, o livramento. Você não pode evitar que os homens maus tramem contra você, querido. Mas você pode orar. E Deus pode frustrar os propósitos dos ímpios. Os perversos, eles não contavam com a intervenção de Deus, com o livramento do anjo do Senhor, quando eles jogaram Daniel na cova dos leões. Tudo deu certo até aquele momento. Mas quando Daniel caiu lá, Deus já o aguardava lá. Eu quero entrar aqui para um segundo ponto para nós encerrarmos o vídeo de hoje. Daniel era um homem honrado por Deus, por sua integridade. Versículo 18 a 28 desse capítulo 6, você vai ver isso. Quando nós cuidamos de nossa integridade, querido, Deus cuida de nossa reputação. Daniel, ele não podia administrar a orquestração dos seus inimigos, nem fazer o rei retroceder, nem mesmo se recusar a ir para a cova dos leões. Ele não tinha chance nenhuma. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas ele podia manter-se íntegro. Ele podia orar e pôr a sua confiança em Deus. Isso ele fez. Cabe a nós, querido, manter-nos fiéis, velar pelo nosso testemunho e honrar a Deus com a nossa vida. Cabe ao Senhor nos livrar das garras do inimigo. Daniel creu em Deus e o anjo fechou a boca dos leões. Deus livrou Daniel em meio do problema e não do problema. Muitas vezes Deus não nos poupa das aflições, mas nos livra nelas, né? Ou mesmo na morte. Quando nós cuidamos de nossa integridade, Deus defende nossa causa contra os nossos inimigos. Daniel saiu da cova dos leões e a maldição dos seus inimigos caiu sobre a cabeça deles mesmos. Daniel foi exaltado e honrado enquanto seus inimigos foram desmascarados e destruídos. Quando nós cuidamos, querido, da nossa integridade, Deus, ele nos exalta. Está lá no versículo 28. Daniel viu a Babilônia cair. Ele foi promovido no reino de Dario, o Medo, e também no reino de Ciro, o Persa. Deus honra aqueles que o honram. Deus é quem exalta, mas também quem humilha. Quando nós cuidamos da nossa integridade, querido, o nome de Deus, ele é exaltado. Mais do que o nome de Daniel, o nome de Deus foi proclamado e exaltado em todo o império Medo e Persa. Você vai ver no versículo 26 e 27. O fim último de nossa vida é glorificar a Deus. Nós devemos viver de tal maneira que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, disse Jesus. Dario, ele exaltou a Deus dizendo, quando ele foi no outro dia, diz a Bíblia, e tirou Daniel da cova dos leões, ele escreveu algo a respeito do Deus de Daniel. E ele dizia assim, nesse decreto que ele lavrou após ele ver o grande livramento, o grande milagre que Deus operou na vida de Daniel. Ele lavrou um decreto dizendo que ele é o Deus vivo. Jamais, querido, um rei naquela época reconhecia o Deus de outra nação nessa sublimidade, nessa altura de conceito, podemos dizer assim. Mas Dario aqui, ele lavra um decreto e disse, ele, o Deus de Daniel, é um Deus vivo.
Ele é o Deus eterno que vive para sempre. O seu reino jamais será destruído. O domínio de Deus jamais terá fim. Olha o que Dario disse, ele é o Deus que livra, ele é o Deus que faz maravilhas. Ele é o Deus que livrou Daniel da boca dos leões. Somente a ele glória, somente a ele a exaltação, somente a ele todo louvor. Dario escreveu esse decreto. Ei, querido, mantenha a tua integridade em todos os momentos de circunstância que você passar. Não se venda. Sempre estou dizendo nesses vídeos, não se venda. Não negocie a tua integridade, a tua consciência com Satanás, com o inimigo das nossas almas. No fim de tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado por causa dessa tua atitude. No fim de tudo, Deus será exaltado e você estará juntamente com o Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.